Olá, meus amigos, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. Hoje, então, com a parceria aqui do Bolsonaro News. Então, peço que se inscreva, compartilhe, deixe o like, seu compartilhamento. Estou fazendo essa live hoje, não deu nem tempo na segunda-feira, a gente queria avisar que ia fazer live às 9 da manhã hoje. Que é que se eu tem uma imprevisto, não, reunião no horário da live das 19 horas, então não tem condição de fazer nesse horário. Então, aqui, tá fazendo pela parte da manhã. Sempre vai ter um dia na semana, vou até avisar aqui, a gente vai fazer essa live de manhã, tá vendo? Nessa semana foi quarta-feira passada e hoje quarta-feira novamente. Tá vendo? Não sei semana que vem, porque muda de dia para dia lá. Né? Mas a gente poderia também fazer essa live amanhã. Mas a gente resolveu fazer hoje para não perder o time, tá entendendo? Então a gente faz de manhã, pega um pouco do público da manhã e na sexta-feira a gente já volta com o horário normal, que é às 20 horas. Tá entendendo? Tá marcando para 20 horas, porque é, de tudo ocorrer certinho, é 19h30, a partir das 19h30. Mas às 20 horas, que é da tempo de você fazer uma série de coisas. Tem várias coisas que você tem que fazer. Tem que botar carregador, ter microfone para carregar, tem um monte de coisa para você se organizar. Então, a gente pede aqui a paciência, a compreensão de todos, tá dentro. Se puder dar aquele like, leve naquele seu grupo, WhatsApp, Facebook, Telegram. Parceria hoje com o Bolsonaro News. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Fazer uma live de 1 hora, gente, 1 hora e pouquinho, porque esse horário é um horário muito. Horário, eita, correria danada, né? Então, todo mundo está saindo para trabalhar, outro está saindo ali, não dá tempo, entendeu? Já na live de 19 horas, estamos concorrendo com mais gente, porque é a hora da pessoa estar chegando em casa, está tomando aquele banho, a pessoa leva o celular lá, assiste o que está acontecendo naquele momento ali. Entendeu? Nesse horário, é correria para ir para o trabalho, ou voltar para ou ir para o trabalho, ou ir para a escola, entendeu? Então, um horário mais correria. Então, peço a sua paciência, a sua compreensão. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, seja muito bem-vindo a este canal direito que apoia Jair Messias Bolsonaro. Está preso aí, para mim, eu acho que uma das maiores vergonhas que nós estamos passando para o mundo é prender um presidente da República que não roubou, está preso porque não roubou. É simplesmente isso. Tá dizendo? Então, gente, é isso. Já a gente vai falar mais sobre o Bolsonaro, sobre a Michelle, sobre o Flávio, sobre a família Bolsonaro aí, sobre a nossa família aí, que é o Brasil. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se inscreva, compartilhe. Se você puder, gente, ó, esse aqui é o melhor livro que você tem para você ler. É o livro mais lido no mundo, tá vendo? Tá? Livro sagrado. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Live de 1 hora e pouco, é muito importante. Seja muito bem-vindo a esse canal. Camisa do Brasil no ponto. Em breve, então, fazendo a camisa dessa aqui. Nós tínhamos um projeto de fazer outros tipos de camisa, até para enviar para os colaboradores aqui, para as pessoas, mas aí teve muita tribulação, mudança de governo, entendeu? O governo Bolsonaro já estava pronto isso aí, negócio que o salário, o dinheiro ficou muito curto. Hoje não existe mais dinheiro, hoje tudo é eletronicamente. Então, se inscreva, compartilhe, deixe aquele like maravilhoso, é muito importante. Sejam muito bem-vindos, o som tá legal, 100%. Gente, ó, se vocês quiserem comprar esses microfones aqui, que agora está muito na moda agora, e eu vou te falar, são muito bom. Tu pode botar esse microfone aqui no máximo, eu gravo nós fazemos um vídeo de 1 hora, faz uma live de 1 hora e meia. Se você quiser já em seguida fazer outro, e segura 6 horas aí para você. Se quiser, o link está na descrição do vídeo aí. Entra na nossa rede social que você vai achar esse link lá do Mercado Livre. Tá? Deixa o like e compartilha. Vamos nessa. Certo, pessoal, muito bom dia. Começando essa transmissão ao vivo, tanto do canal Brasil no Ponto News, quanto do canal Bolsonaro News. Bolsonaro News. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, ou das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso,
Vamos aos temas desta live do dia 19 de agosto de 2026, certo? Vamos lá, então. Vamos seguir aquele mesmo cronograma, né, de sempre, né? Falar sobre Bolsonaro no primeiro tema, segundo tema, falar Bolsonaro, e por fim, a gente vai falar sobre Trump, certo? Enfim, esses temas e outros detalhes a gente vai tratar aqui nessa live da manhã. É lógico, né, que a gente está fazendo essa live pela manhã por conta de compromissos pessoais, né, que estão inviabilizando, né, que a gente faça a live à noite, mas sexta-feira a gente vai voltar no horário normal, sem dúvida nenhuma, certo? Agora, 9 horas da manhã e quase 9 minutos, repetindo, quase 9 horas e quase 9 minutos no horário de Brasília, certo? Ó, antes de irmos aos temas, quero lembrá-los do Pix que se encontra na descrição, certo? Contribua com qualquer valor no Pix na descrição, certo? Qualquer valor mesmo, certo, pessoal? Ajuda Até demais. para contribuir com o nosso canal, a gente está aqui nesse trabalho há quase 10 anos, né, sempre lutando por princípios e valores. É lógico que a gente disponibiliza o Pix, mas aqui não, a gente não está fazendo esse trabalho por dinheiro, somos cidadãos comuns, né, que procuramos aqui trazer as nossas opiniões, as nossas visões sobre uma área que a gente domina aqui, que convenhamos, né, sem querer nos gabar, né, mas é uma área que a gente domina aqui, logicamente sempre com viés de direita, né, sempre com viés de oposição a esse atual desgoverno do Brasil que está fazendo um descalabro com esse país aqui, né, diga-se de passagem. Resumidamente é isso, né? Não temos ligação com ONGs, partidos, até mesmo políticos. Nosso apoio ao Bolsonaro que é espontâneo, não recebemos nada por isso, né? Somente reconhecemos que o governo dele foi o melhor que o Brasil já teve, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente reconhece que mesmo ele estando nessa situação, preso em regime domiciliar, ele se encontra, ainda continua sendo o maior líder da direita que da América do Sul, vamos dizer assim dessa forma, certo? Lembrando que a gente sempre deixa na descrição, pessoal, sempre deixa na descrição links de canais ligados ao Brasil do Ponto News, certo? Links de canais ligados ao Brasil do Ponto News estão na descrição, certo, pessoal? Canais de direita também, canais de direita que são ligados aqui ao conglomerado Brasil no Ponto News. Então, eu sempre recomendo que vocês se inscrevam nos canais que estão nas descrições, certo? Porque a gente faz transmissões simultâneas. E também quero lembrá-los que até o fim dessa transmissão ao vivo vou postar aqui o link dos nossos canais pessoais e o Plus, que é o Belezas Turísticas Carioca, certo? Resumidamente é isso. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Então vamos lá, né? Passado pelos temas, vamos à oração? Vamos orar, gente. Vamos orar aqui pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa família, vamos orar pelas pessoas que estão saindo agora para o trabalho. Eu também estou chegando, trabalhar à noite, estou chegando do trabalho. É muito importante isso. Então, vamos orar. Se puder, ore junto com a gente. Ore com a gente. É importante a oração, o poder da oração da gente. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja terra, como céu conosco, cada temos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui neste ofendido, não deixe cair em tentação, mas do mal. Amém. Gente, muito obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, aí pelo YouTube, pelas nossas redes sociais aí, tá? Estamos sempre juntos e difícil essa caminhada, mas a vitória sempre será nossa, em nome de Jesus. Então vamos nessa, que atrás vem gente com muita raiva da crise. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ao primeiro tema da sua live? Bora. Então, vamos lá. About Bolsonaro. Vamos falar aqui sobre Bolsonaro? Isso. Né? Que recebeu, né? Recebeu ontem. O Wing vai receber hoje, né? Ainda não se sabe. Jair Bolsonaro vai ser atendido por um dentista, certo?
Resumidamente é isso. Tá aqui, ó, matéria do jornal Play News, certo, pessoal? Informação aqui, ó. O STF acabou autorizando que o Bolsonaro receba ali o dentista, né? A condição é manter um sigilo, o dia e o horário da consulta. Então tá aqui, ó. Existe essa indefinição mesmo, né? É sobre o dia da consulta, o horário, enfim. Aqui, ó. A STF autorizou na segunda-feira a ida de Jair Bolsonaro ao dentista. No entanto, o eterno presidente só poderá realizar o atendimento odontológico se mantiver a data e o horário em sigilo. Pela determinação de Moraes, foi indicado que a consulta, por razões de segurança, pode ser feita no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal mediante consulta. A defesa de Bolsonaro havia pedido que ocorresse no consultório da esposa de Flávio Bolsonaro, em Brasília. Certo, pessoal? Matéria que está no jornal Play News. Vamos verificar aqui se tem mais alguma informação sobre Bolsonaro. Lembrando que ele se encontra incomunicável, né? Porque ele está num regime domiciliar nesse momento. Certo, pessoal? Vou verificar aqui mais informações. Deixa eu ver aqui mais informações. Aqui é uma informação que a gente trouxe na live passada, né? Que o Bolsonaro continua sendo o político com mais seguidores da internet. A matéria que está lá na Revista Oeste. Deixa eu verificar aqui no Google se tem mais alguma informação, pessoal. Por enquanto, ainda é começo de dia, então não tem tantas informações, ainda mais se tratando do Bolsonaro, que se encontra incomunicável, certo? Vou verificar aqui. Enquanto isso, pessoal, se inscreve e compartilhe. Não podemos nem um minuto aqui perder um segundo aqui. Todo tempo pedindo que se inscreva, compartilhe, deixando aquele like. É muito importante seu like e seu compartilhamento. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, no canal Brasil no Ponto News, aqui que deu uma travada aqui. Mas nós estamos aqui no outro canal, Bolsonaro News. Não se inscreva de Lembrando que o Bolsonaro também iniciou o exercício com elástico 3 vezes por semana, certo, pessoal? Show do milhão. São essas informações preliminares que temos, não temos tantas informações, mas passado pelas que a gente tem aqui, vamos aos comentários iniciais. Sim. O que acontece? Ele queria ser atendido do dentista, porque, na verdade, o Bolsonaro está sequestrado. Mas o Bolsonaro está num regime que não pode falar isso aqui. O Lula pode falar dentro de entrevista, falar o que quiser. Inclusive, arranjou namorada dentro da cadeia, tá vendo? O Lula arranjou essa mulher dele, que está a atual mulher dele, ele arranjou dentro da cadeia, tá vendo? Mas é verdade. Então, o Lula quer falar, o Bolsonaro não pode falar isso. E se diz o Fernando Collor também que está bem na mesma situação, mas ele tem certeza que ele pode fazer uma série de coisas. Bolsonaro, até para ir no médico, tem que informar. Para ir no dentista, o cara tem que informar o negócio. Ele tem medo do quê? Esses cagam de medo do Bolsonaro. Vou repetir novamente. Esses caras se cagam de medo do Bolsonaro. Tá vendo? Por quê? Bolsonaro não roubou e ele sabe que tem um contrato de 129 milhões que vai reverter naquele pagamento da multa que vem dos Estados Unidos. Vai se reverter. Isso aí vai ficar, o dólar vai comer esse dinheiro dele todinho, tá? Pode ter certeza disso aqui. Gente, não tenha dúvida disso. Grave o que eu estou falando hoje. Não tenha dúvida que os 129 milhões, casa de 12 milhões, que a pessoa ganhou, que a pessoa recebeu um pagamento de 40 mil por mês e comprou uma casa de 12 milhões, alguma coisa não me cheira bem. Então, nós olhamos num país de corrupção, que nós somos assim. É tudo naquela. Não, ninguém faz as coisas com o interesse em o povo. Não. O interesse só é roubar, roubar, roubar e roubar. Do povo. Isso é que nós estamos pagando isso aí. Você entendeu? Nós estamos pagando isso aí. Certo? Estamos pagando. Quer dizer, a gente paga para ser roubado.
Esse é que é o problema. Você entendeu? Vai na gôndola do supermercado, vai lá, tira um ticketzinho, compra lá R$ 300, faz R$ 300 de compra. Vê quanto é que esse governo corrupto está levando para o bolso dele. Então, as coisas não tem como baixar. E o Flávio Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, vai reduzir isso aí, vai acabar com isso aí. Tesouraço. Isso aí. Então, o que acontece? O Bolsonaro está sequestrado. Isso é verdade. Agora, eu acho burrice achar que o Bolsonaro não vai no consultório. Olha a malandragem dele. Que iria no consultório dela para passar informação para o Flávio. Cabe. É de uma burrice muito grande. Sabe por quê? Se o Bolsonaro estivesse aqui, só dorme com a Michelle todo dia. Tem a filha dele, tem a enteada dele que mora tudo com ele. Tem mais a irmã da Michelle que mora lá, tá lá com ele para ajudar nos afazeres de casa. Amigo, você é só muito burro. Dá uma nota 0 para eles, porque, porra, é muito burrice. Essa informação poderia chegar de uma maneira ou de outra para o Flávio. Tá entendendo? Ah, não deixaram os caras visitar ele durante a. Meu amigo, esse é uma coisa umbilical. É umbilical. Pai e filho, marido, pode ser ex-mulher, o que seja, mas pai e filho é umbilical. O que ele fez aí, o Jesus Cristo está guardando ele. Porque nós todos envelhecemos. A gente vem, nasce, nós temos tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para ser feliz, e tempo para ser infeliz, e sempre para morrer. Isso não tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei se você chegou ver um filme chamado Em Busca da Felicidade. Esse filme, quer dizer, você vai em busca o tempo todo até a felicidade chegar. É a realização de família, filho, essas coisas todas. Então, o que o STF, mas ali no STF não tem corrupto, ali não. Ali não. É o único honesto ali de dentro, é o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, que está levando um couro. Está levando um couro lá agora isso. É o contrário, tu não está entendendo, é o contrário. Então, está levando um couro da justiça, sabe, do Reino Unido. O Reino Unido falou que não vai devolver o dinheiro daqueles corruptos que roubaram da Odebrecht. Continua. Eles queriam que o Toffoli, porque o Toffoli é aquele cara, tem o negócio do Tchaiá, tem amigo do meu pai, tem tudo isso. E esses caras continuam aí. Esses caras, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin, essa galera tem que estar presa. Tem que estar presa. Eu vi o Pablo Marçal ontem, o Marçal agora é candidato, né? Ele falou que tinha que levar essas pessoas corruptas e ladrões, tem que levar lá para um presídio na Amazônia, no meio do mar, e depois jogar a chave fora. Entendeu? O Pablo Marçal falando ontem lá no Bradock. Entendeu? Então, gente, é isso que eu estou falando. Não adianta, o Bolsonaro estava sequestrado. Ali não pode falar, não pode fazer absolutamente nada, não pode falar com os filhos, não pode falar com ninguém. Meu amigo, o que é do homem, o bicho não come. O Flávio Será ganhará as eleições. E esse bando de corruptos, ladrões, aí o filho do Lula, essa galera aí, que são tudo corrupto, aliás, tudo corrupção. Eu quero agora que o André Mendonça chame o Lulinha para depor na polícia. Entendeu? E mande meter uma cautelar nele, uma cautelar é o seguinte, meter uma tornozeleira eletrônica nele. Já que o Bolsonaro não está lá em pecado, está preso domiciliar, bota o Lulinha preso também, até que ele explique a situação dessa situação da roubalheira dos velhinhos do INSS. Isso é tudo influência daquele corrupto Lula. Lula é corrupto e aí ninguém vai tirar. Ele é um descondenado. Isso é verdade. O Lula é um descondenado. Entendeu? Descondenado por quê? Corrupto, lavagem de dinheiro, tudo que não presta, o Lula já fez. E agora o patrimônio dele diminuiu, né? E agora ele declarou na eleição passada de 7 milhões, agora é só 4 milhões. Sabe? É um negócio para você ficar quieto. Mas o Bolsonaro passa por essa situação e vai ser atendido na Polícia Militar. E outro detalhe, olha só o negócio. Esses caras são muito burros, sabe por quê? Se o Bolsonaro é tão amigo desse cara, da polícia, se ele quiser botar uma informação para o Flávio, ele passa para o dentista que está lá. Olha, entrega esse bilhete para o meu filho.
entrega esse bilhete para ele. É muito, cara, sabe? É de doideira, sabe? É de uma insanidade mental. E esses caras, pode ter certeza que o Trump está de olho. O Trump está de olho em mais dois, tá? Eu vou te falar de quem são eles. Eu posso falar aqui? Posso. Está de olho no Davi Alcolumbre, e agora já ficaram amiguinhos do Lula. Estavam lá se abraçando, negócio. Ai, blá, 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 negócio aqui é a gasolina. A gasolina que esse Zé Ruela mandou botar está estragando o carro. Os motores do carro, todo dia aumentou o etanol no carro, está arrebentando o carro de muita gente. Vai sofrer muito processo aí. Aguarde e confia. Então, olha lá, Davi Alcolumbre já estava lá tudo no maior love, lá no Amapá. O pessoal do Amapá está na hora de acordar também, né? Está na hora de acordar, né? O pessoal do Nordeste acorda. Maranhão, Lisiane Gama, que o pessoal não vota nesse pessoal. Pelo amor de Deus, o pessoal acabaram com o Maranhão. Flávio Dino acabou com o Maranhão. Ainda até agora um jornalista que não pode falar. Esses caras não valem porcaria nenhuma. Tudo para a gente é jornalista com diploma e tudo. Eles falam, não, vocês são blogueiros, vocês não são jornalistas. E aí vem o pessoal da Globo Lixo lá falar que os caras são blogueiros, como se eles fossem alguma. Agora está pesando, tá? Agora está dando, agora todo mundo ficou com medo agora, né? Que a fonte que a gente tem lá em Brasil, em vários lugares, pode ser quebrada. Quer dizer, agora estou com medo. Não tem medo, tá? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, gente. Live nesse canal, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, 19 horas. Hoje, então, Brasil no Ponto News e com Bolsonaro News. Se inscreva, deixa aquele like maravilhoso, é muito importante. Gente, não deixa de deixar aquele like, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar aquele like. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, se puder ajudar, ajude a gente, é muito importante a sua ajuda e muito obrigado. E sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai fazer o jornal agora, da manhã, essa live da manhã, bem enxuta, tá entendendo? Os comentários bem feitos e um pouco tempo, tá entendendo? Para a gente não demorar muito, porque amanhã tu sabe disso, né? Amanhã, hoje, é muita correria de manhã, daqui a pouco a gente resolve outras coisas, e a gente está fazendo justamente para não deixar as pessoas sem informação. A informação está chegando aqui, no final a gente traz aquele resumo da noite e vamos que vamos. Ok, vamos nessa. Exatamente, pessoal. Salmo 121, né? Vamos verificar aqui? Isso. Salmo 121. Vamos lá. Salmo 121, deixa eu verificar aqui. Corretamente. Enquanto isso, pessoal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá aquele que é o guarda de Israel. O Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121, pessoal. Agora, falando aqui brevemente sobre o Bolsonaro, né, continuando essa situação vexatória, no qual o sistema quis para ele, né, quis igualar ao Lula, né, porque nós da direita, a gente sempre fala assim, que o Lula é um ex-presidiário. A gente queria ter essa vontade de falar isso contra o Bolsonaro também, né? E para isso eles tinham que prender o Bolsonaro para um tempo, né? Até para como uma vingança, né? Pelo fato do Lula ter sido preso por muito tempo, né? O que acontece? Eles consideram, né, que essa seria uma vingança aos anos de Lula preso por conta da Lava Jato, né? Sendo que, na verdade, pessoal, a Lava Jato ela não tem nada a ver com o Bolsonaro em si, apesar de quem apoiou a operação por muito tempo, entendendo? Apesar de quem apoiou a operação por muito tempo, mas isso não quer dizer que não tinha ligações diretas com a Lava Jato. A Lava Jato, pessoal, ela acabou, tá? Vou até explanar aqui, por conta do STF, tá entendendo?
O STF que acabou com a Lava Jato, tá entendendo? Por que não se fala mais Lava Jato hoje em dia no Brasil? Por conta do STF, que acabou com essa operação, entendeu? Eles querem, porque querem que a corrupção aconteça sem nenhum freio, sem nenhum freio moral, sem operações anticorrupção, entendeu? O Brasil, propriamente, é um país que sempre foi conhecido pela alta corrupção, né? Dizem que esse país é rico. No agronegócio, o agronegócio é referência no Brasil, tá? Não vou negar, não vou negar. Mas você vê que hoje em dia o povo está endividado. Mais de 80% da população está endividada. E ontem estava vendo, pessoal, ontem estava vendo uma matéria no qual o Lula estava culpando a população pelo endividamento recorde no Brasil. Cara, que vergonha, né? A última vez que esse cara engana a população. A última vez. Ele agora vai ter que responder tudo isso perante ao Todo-Poderoso. Vambora. Quer dizer, ele está culpando a população. Quer dizer, o Lula nunca tem culpa de nada. O Lula nunca tem culpa de nada. Quer dizer, não foi a adição de novas taxas, não, né? Que causou endividamento, maior endividamento público. Não foi a adição de impostos, novos impostos, aumento de impostos. Quer dizer, o Lula nunca tem culpa de nada. O governo dele, para ele, é perfeito. Nunca tem erros, sabe? Esses que estão criticando estão exagerando, estão mentindo. Tá entendendo? É sempre nesse intuito, entendendo? De acusar a oposição daquilo que eles fazem, de acusar a oposição daquilo que eles são, entendendo? É esse que é o ponto. Eles consideram que essa prisão do Bolsonaro, à esquerda, né, é uma vitória para eles, né? Porque eles consideram que o Bolsonaro é fascista, sendo que o fascismo sempre foi ligado à extrema esquerda, né, pessoal? A imprensa aqui do Brasil diz que o fascismo é de extrema direita. Não. Fascismo, é só vocês verificarem lá, tanto o fascismo quanto o nazi, eles são ligados à esquerda. Tem ali em seus partidos a palavra socialismo, ou se não, comunismo. No caso dos nazis, tá ligado ali ao socialismo. Pode ver lá, pessoal. Pode ver lá no nome do partido, lá do bigode, que vocês vão ver lá que tá escrito lá socialismo. Então, como é que vocês vão sair para mim falar que o nazi ou o fascismo era de extrema direita? Não. Sendo que esses regimes começaram com o desarmamento. Não é o que o Lula está fazendo aqui no Brasil também? Ele não quer que a população se arme. Enquanto isso, os criminosos estão armados ilegalmente. Mas o cidadão de bem não pode se armar, segundo a lógica do Lula, segundo a lógica da esquerda. Quer dizer, é uma vergonha, né? 2 pesos, 2 medidas. Né? É muita hipocrisia, não existe essa hipocrisia, diga-se de passagem, certo? Mas, enfim, o Lula nunca tem culpa de nada, é impressionante, cara, é impressionante mesmo, né? A gente vê os juros altíssimos, né? A gente vê o que mais? Bolsa de valores sempre ali em queda, real se desvalorizando, empresas saindo do Brasil, empresas fechando, empresas não contratando, tá entendendo? É uma realidade constante do Brasil, tá entendendo? Que muitos querem ignorar. Aumento nos moradores de rua, né? Eu falo sobre isso aqui, porque aqui a gente não tem vergonha de falar sobre esses assuntos. Aumento nos moradores de rua. O Lula falou que ia erradicar a fome, na verdade, o que está acontecendo é o contrário. A gente tem visto, né, vídeos de gente na fila do osso aqui no Brasil, né? Além disso, o Lula prometeu carne, picanha. Você comprou, você está comendo carne, picanha? É só essa pergunta que eu faço para você. Você está comendo carne? Você está comendo picanha? Porque eu não estou. Tá entendendo? Então é tudo mentira, tudo não passava de uma fachada. O Lula falou recentemente, inclusive, né, que não sabia se será candidato. A mesma conversa fiada que ele disse em 2022.
Isso é para que os outros tenham pena dele. A esquerda ela é vitimista, tá entendendo? Ela nunca assume as responsabilidades, ainda mais quando se trata de Brasil, quando eles estão lá em Brasília, tá entendendo? Esse que é o ponto, pessoal. Não tem como comparar esse desgoverno atual com o governo anterior. Porque tem gente que fala assim, porque no governo Bolsonaro no governo Bolsonaro as estatais tinham lucro, enquanto nesse governo atual está tendo prejuízo. Graças a Deus. Lógico, os prejuízos que estão acontecendo agora é por conta já de corrupção. Agora, por que a imprensa não fala nada? Porque esse desgoverno atual comprou o silêncio da imprensa através de dinheiro. Através de, vamos dizer assim, propina. Do governo. Propina. Recebe verba do governo, através de achando que propaganda dele. Propina. Né? Você vai ver lá, comercial da Globo, sempre partido de esquerda. Certo? Não tem como comparar, pessoal. Não tem como comparar. E esse de governo atual, né? Sabendo que o Brasil está quebrado, eles começam a imprimir dinheiro. Né? Como se isso fosse resolver a situação no Brasil. Né? Não resolve coisíssima nenhuma. Não resolve coisíssima nenhuma. E, recentemente, inclusive, o desgoverno atual taxou o agro. Quer dizer, eles consideram o agro daqui do Brasil, que é uma fonte de riqueza, uma área que a gente tem que se orgulhar, como se fosse, eles tratam como se fosse o vilão do Brasil. Tá? Quer dizer, é o agro que faz o Brasil minimamente funcionar, mas para eles desconsideram isso. Não, o agro é fascista. Não, porque tem gente lá de extrema direita. Cara, é uma vergonha, né? É uma vergonha, certo? Mas enfim, pessoal, não tem como comparar. Não tem como comparar. Tá entendendo? Primeiro, a gente tem que partir do princípio do seguinte, Bolsonaro é honesto enquanto Lula é o maior corrupto do planeta. Entendeu? Eu sei, pessoal, não estou idolatrando o Bolsonaro com coisa nenhuma. Ele tem erros tanto quanto qualquer outro ser humano. Mas no governo dele não teve corrupção. O que houveram foram falácias. Foram mentiras sendo disseminadas. Tá vendo? Aqui não é questão de fanatismo, idolatria, coisa nenhuma. É questão de lógica. De entender que existe toda uma imprensa que vai contra não só o Bolsonaro em si, mas contra todos nós de direita, que prezamos pelos bons costumes, que prezamos pelos princípios cristãos, que prezamos pela família tradicional, que prezamos pelas liberdades individuais, pela propriedade privada, pelo Estado mínimo, tá entendendo? É esse que é o ponto. E é por isso que eles têm tanto ódio do Bolsonaro, porque ele representa, né, mais do que o Bolsonaro em si, existe as ideias às quais ele defende, aos quais esse sistema que temos aqui no Brasil detesta. Ponto final. Porque ele é honesto e o sistema é corrupto. Exato. Né? Isso é o óbvio, né? A gente tem que falar aqui coisas além do óbvio. Tá entendendo? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, são as ideias que o Bolsonaro defende, são os princípios e valores que nós defendemos que acabam ali desnorteando o sistema, porque eles querem que o ciclo de corrupção, o ciclo vicioso, continue, a roda, né, não pare. A roda da corrupção não pode parar. E nós fazemos isso, ó. A roda está assim, a gente faz assim, ó. A gente fala, ó, tá assim, chega aqui, entendeu? A gente para com isso. Né? Por quê? Logicamente, com nós aqui, sendo honesto, né, tendo moralidade, nós acabamos freando, né, esse tipo de situação. E o Moraes hoje em dia faz o que quer, pessoal, faz o que quer porque Já a gente vai falar sobre isso. Porque o Senado é o frouxo, o Alcolumbre senta nos impeachment dos ministros do STF, e propriamente os outros ministros do STF, incluindo os indicados pelo Bolsonaro, né, que eu desconfio demais, para mim foram erros do Bolsonaro, eles também não fazem nada contra o Moraes. Então o Moraes faz o que quer hoje em dia no Brasil, porque esse país aqui é uma bagunça, virou a casa da mãe Joana. Ponto final. Certo? Contrafato do argumento, certo, pessoal? Resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Lembrando, pessoal, que passaram-se médicos e médicos lá para
para tentar solucionar o soluço do Bolsonaro, ninguém resolveu. Para mim é muito esquisito médicos altamente capacitados Isso. que não tenham resolvido essa Mas situação do isso soluço do aí, gente, Bolsonaro. sempre vem da facada que ele levou lá em Juiz de Fora. Fala em Juiz de Fora, daqui a pouco a gente vai falar sobre ameaça em Juiz de Fora contra a Flávia Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Certo, Fechou? pessoal? Certo, pessoal? Vamos lá. Então, mesmo que seja impossível nesse momento, a gente torce que o Bolsonaro seja liberto, até porque não cometeu crime nenhum, pode chamá-lo de que for, mas não pode chamá-lo de corrupto. Ok, meus amigos, então inscreva-se, compartilhe, deixe seu like. Estamos fazendo essa live hoje pela parte da manhã, porque temos alguns compromissos particulares à noite, aí não está dando. Então, tem que fazer a live nesse horário, vai ficar muito tarde, e as pessoas precisam chegar à noite, precisam descansar. Então, vamos lá, uma palavra aqui, o Salmo 77, a partir do versículo 1, que diz assim: clame a Deus com a minha voz, e a Deus levanta a minha voz, e ele inclinou para mim, e ouviu, e os ouvidos. Entendeu? Então, Deus, quando você fala, ele ouve você. Quando você não. A pessoa diz, porque tem que ir na igreja, aquilo. Não, gente. Quando você dobra no teu cantinho da tua casa e abre tua Bíblia Sagrada, Deus ouve você. Entendeu? Aquilo que arde no teu coração é Deus mandando coisas maravilhosas para você ficar atento. Porque por enquanto, virar viver num mundo onde as pessoas usam muito de falsidade contra você, falsidade. Eu digo assim, porque o cara vem e bate no teu ombro, nossa, opa, fala, meu amigo, tudo beleza? Não é assim, gente. Amigo é seu pai, sua mãe. Às vezes tem divergência, tem, mas é o momento ali da dificuldade que está ali, seu pai e sua mãe. Vê se seu amigo ele vem visitar você quando você está passando por dificuldade. Não, ei, você é o L, mesmo fez tudo ali para estar nessa situação. É assim que funciona a coisa. Então, amigo já disse o cara, amigo é feito para se guardar no lado do peito, mas é pai e mãe. E primeiro é Jesus Cristo. Não tem isso, não. Tá vendo, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, porque nós moramos no. Quanto mais eu conheço, quanto mais a gente conhece ser humano, a gente tiver mais, a gente fica cabreiro. Né? Porque às vezes é só por isso. Se tu for melhor, tu for rico, então, tem cara aqui tá ligando para você. Fala, meu amigo, tranquilo, qual é que. Dizendo, é só basta falso, falsidade. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Agora vamos para o segundo tema. Vamos nessa. Vamos embora. Vamos lá, vamos para o segundo tema. Vou falar sobre o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro em eleições 2026, pessoal. A gente está aqui tratorando, ritmo forte, tá entendendo? Que não para nunca. Vamos lá. Vamos lá, ritmo forte, sempre para frente, vamos lá. Deixa eu verificar aqui. Quais notícias posso começar aqui pelo Flávio? Ó, Michele pediu votos para Flávio Bolsonaro em evento. Ela falou que é momento decisivo para News. Flávio, Centrão foi ameaçado por autoridade para não apoiá-lo. Né? Autoridade do STF, tá? Vamos seguindo aqui com mais informações. Vamos ver aqui mais informações que estão na Revista Oeste. Flávio diz que o judiciário impediu o apoio do Centrão e promete usar a imagem do pai no limite da lei. Revista Oeste. TSE forma maioria por restrição a deepfakes nas eleições. Deepfake é aquele. Flávio reúne especialistas para detalhar plano de governo. Flávio critica Lula e cita negócio da família do petista com o governo. Flávio agradece o senador Cleiton, né, mas reafirma Roscoe como nome do PL em Minas Gerais. Flávio envia relatório ao TSE e aponta escalada violenta na campanha. Flávio promete aumentar a punição para furto de celular. Flávio e Lula devem faltar ao debate da Band. Certo, pessoal? São essas informações preliminares que temos aqui quanto ao Flávio em eleições 2026. Passado pelas informações, vamos aos comentários. Vamos falar sobre o Cleitinho. O Cleitinho é o seguinte, eles esperaram até o último tempo.
porque houve um problema lá com o Cleitinho, sobre o irmão dele que tinha falecido, aquele negócio todo. Mas se o Cleitinho estivesse no PL, ele seria o candidato. O problema é que ele não é ele é próximo pelo Bolsonaro, ganhou ali nas costas do Bolsonaro durante as eleições, mas ele não é ele é do republicano, ele é do republicano. Gente, ele tinha que ter feito, eles ficaram aguardando ele resolver essa situação. Mas, assim, muda para o PL e você será o candidato. Ele não mudou. Ficou esperando. O que foi aconteceu? O republicano botou outra pessoa no lugar dele. Não pediu que ele não fosse, porque ele estava com aquele problema particular. Mas se ele estivesse no PL, ele seria o candidato favorito para ganhar as eleições. Mas aí ele teve que botar outra pessoa, porque o Cleitinho não passou o PL e o republicano travou a candidatura dele. Né? Ele travou o lançamento dele de ser candidato a governador lá em Minas Gerais. Aí, o que aconteceu? Agora, falando do Flávio, eu vou voltar aqui rapidinho falando para você. Ele recebeu mais de 2.000 ameaça de morte, Flávio Bolsonaro. Certo? Já está com a Polícia Federal, já estão descobrindo. Alguns já foram até presos, já foram até presos. E ele tinha um evento, foi até adiado esse evento lá em Juiz de Fora, mas não por causa disso, por causa do tempo, né? Por causa da chuva, uma coisa assim. Mas vai ter o evento lá, mas teve isso aí também, lá em Juiz de Fora, ameaça novamente. Agora, sabe qual é o advogado? Tu vê na foto aqui do Bolsonaro, que eu estava lá, no evento aqui em Copacabana no domingo passado, ele estava com colete à prova de bala. Sabe qual é o advogado? Que o Lula não anda com colete à prova de bala. É um negócio muito estranho, né? Quer dizer, a gente tem que se proteger contra a esquerda, porque aquele lance do Bolsonaro, se tivesse colete à prova de bala, não teria acontecido aquilo ali. Não teria acontecido aquele negócio. Mas ele estava sem colete à prova de bala e estava na frente das eleições. E em 2018 ganhou as eleições. Mas o sistema tentou ali que ele não ganhasse, entendeu? Mas o negócio foi tão avassalador que não teve jeito. Ele ganhou as eleições. Aí, o Flávio Bolsonaro, nós estávamos aqui em Copacabana, um vídeo está aí, ainda tem vídeo aqui, não deu nem para a gente colocar, mas a gente está colocando aos pouquinhos. Tem uma live aqui no canal Brasil no Ponto News, e foram 4, 3 horas de live ao vivo, live em Copacabana. Antigamente a gente não conseguia ver, a gente tinha que gravar os vídeos, porque o sistema estava muito ruim, a internet muito ruim. Dessa vez a gente conseguiu passar uma live mais ou menos de 2 horas e pouca live, 4, 3 horas de live, fora shorts que a gente vai fazendo, gravando, jogando nas redes sociais. Tá lá. Então, parabéns ao Flávio, que em poucos segundos ali ele postou o plano de governo dele. Segurança, educação. Considerar esses grupos aí terroristas, o negócio toda coisa. Então, pode acontecer isso aí, a pessoa ficar ameaçando. E aí o cara tem que andar com um monte de segurança, né? E, enquanto isso, o Lula, que é o pai dos pobres, já teve no evento no mesmo dia que pagou, foram vários ônibus lá lotados de gente, pagando, acho que era o dinheiro, um pedaço de um pedaço de mortadela e R$ 100, acho que foi isso que o pessoal estava falando nas redes sociais aí. Entendeu? Porque ele não vai. Lá o Flávio chegou no chão, lá no Copacabana, no chão, conversando com todo mundo. E Lula veio de helicóptero lá. Entendeu? Quer dizer, ele é o pai dos pobres, mas na hora de abraçar a população, vem de helicóptero, né? Rapaz. É isso aí, esse é o pai dos pobres que falava que ia erradicar a fome no Brasil. Se tu for aqui, nós vamos estar aqui, você numa hortifruti, aquela horta, que até boa, aquilo é bom, tá vendo? As frutas que não servem no dia seguinte tem que renovar essa fruta, está mudando, tem uma fila lá. Fora disso, tem a fila do osso, tá vendo? Então, o Nordeste está passando por essa situação. Estava vendo no Ceará a fila para receber uns ossos lá para tirar a carne daquele osso. Quer dizer, é vergonhoso. E tem o Camilo Santana, que é um comunista, corrupto também, lá no Ceará, mas a fila do osso continua. Então, continua. Entendeu? O problema continua. O cara ofereceu picanha e deu abóbora para você. E hoje, gente, o Flávio Bolsonaro falou uma coisa muito certa. É a última vez que o Lula engana as pessoas.
O Nordeste precisa se libertar desse comunista, dessas pessoas. Tá vendo? Porque está lá, as pessoas estão lá, continuam pobres, continuam morando em casa de palafita, em cima de palafita, mas continuam apoiando o Lula. Por quê? Porque chega lá, é mentira. Que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, que o Flávio Bolsonaro vai fazer. Gente, nada disso vai acabar. Pelo contrário, o Bolsonaro, sabe quanto é que era o Bolsa Família? Você se lembra? É o que a pessoa esquece. Era R$ 180, o Bolsonaro aumentou para 600. Se está 600 hoje, foi o Bolsonaro que aumentou lá no governo dele. Entendeu? Sobre a tal pandemia, que foi a maior mentira que a Globo lixo tem que pedir desculpa para o Bolsonaro. Que aquilo foi uma das maiores mentiras e ladruagem para vender vacina. O pessoal vai dizer assim, não, senhor. Porque muita gente não tem. Tem gente que só tem informação através da Globo. A pessoa não tem informação como a gente tem aqui. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui a todo momento chegando informação. Nós estamos aqui ao vivo hoje, são 9h49. Certo? Nós estamos o tempo todo tendo informação aqui o tempo todo. Né? Informação passando para você, informação no computador, informação aqui no fone, no ponto aqui, chegando de fora. Ao mesmo tempo, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, nós estamos aqui na ponta da linha. Agora, daqui a pouco, a gente vai, todas essas informações, no final, a gente reúne para botar aqui. Então, o que é que acontece? Parabéns ao Flávio, tá vendo? Bolsonaro, que está indo de vento e pouco. Outra coisa, está na frente do Lula, tá? A diferença vai se alimentando, vai passando. Agora, com a entrada do Fábio Marçal agora na campanha, tá vendo? Então, gente, ele já falou que não vai na Band, porque não interessa. Se o Flávio for, ele será o alvo. Então, o Bolsonaro errou nisso aí, porque ele foi em todos os debates. Em todos os debates ele foi. Sabe por quê? E o Lula não foi. Eu acho que o Lula foi só na um ou dois debates. Eu acho que nenhum debate, no último debate da Globo, ali, sabe que o pessoal da Globo você recebe patrocínio do governo federal. É natural que vão passar o pano ali, uma coisa. Inclusive, tem um cara lá que agora virou. É blogueiro lá, do William Mano. Você não deve nada à justiça. Mentira. Ainda tão comunista ele, faz uma besta pessoal. Não faz nada, não. Ele mente o tempo todo. Conheço essa galera aí de jornalismo muito antigo, jornalismo corrupto. Tá, gente? Então, o que é que eu tenho para falar sobre isso? O Flávio está indo muito bem na campanha, está na frente do Lula. Entendeu? Quando ele diz assim, não, porque eu estou empatado, pode contar que está na frente. Pode contar que está na frente. Agora não ir no agora. A Band está fazendo um negócio sensacional lá para receber. Então, ele não vai. Se o Lula resolver ir, ele vai. Se não resolver, ele não vai. Entendeu? Porque vale a pena você ser honesto e debater com esses caras que são corruptos. Tu derruba ele no argumento, porque ele não tem argumento. Qual é o argumento que a esquerda tem para você? Nenhuma. A mandar fazer coisas erradas com as pessoas. Só isso. Entendeu? Quando um cara que está na presidência diz que o partido dele é Miami, é porque alguma coisa está muito errado no nosso país. E esses caras vêm administrando o país, administrando, entre aspas, o país há 30 anos. Ali o governo da Dilma. Só que o Bolsonaro ali, né, os 4 anos, também não pôde fazer o seu devido trabalho, que o STF não deixou. Durante a pandemia, o STF botou para as prefeituras resolver, prefeitura e governo. Tá? Por quê? Eles conseguem se meter onde não é chamado. Vê se nos Estados Unidos se mete nisso aí. Não, né? Olha, isso aqui não é nem aqui, isso aqui é na primeira instância, isso aqui é a última instância. Entendeu? Então, a gente vai reclamar para quem não pode reclamar para ninguém. Entendeu? Porque chega no STF, tem que reclamar para só Jesus Cristo. Tá, meus amigos? Então é isso. Se inscreva, compartilhe e vamos nessa para a gente fazer uma live aqui enxuta e batendo. Se inscreva, compartilhe e vamos nessa. Vamos lá, falar sobre o Flávio Bolsonaro, hein, pessoal? Falando sobre o Flávio Bolsonaro, que, ele está adotando aqui uma estratégia muito boa. Por quê? O Lula já acha que, entendeu? É arrogante. Boçal, arrogante, sabe? Metido, é frouxo também, porque para mim tá regando, tá? Para mim tá regando. Vai ter o debate ali, eu acredito que não vale a pena sequer a Band tentar realizar esse debate sem os principais candidatos. Para mim não faz muito sentido não, pessoal, mas de qualquer forma vou assistir esse debate na Band. Acredito que mesmo sem o Flávio Lula, acredito que promete, né? Até porque
apareceu agora o Pablo Marçal de última hora saindo candidato para presidente da República. Quer dizer, vergonhoso. Aliás, acredito sim, acredito que é uma atitude assim que, enfim, tem gente que fala que ajuda o Flávio, tem gente que fala que é contra, mas enfim, pessoal. Enfim, eu acredito que a eleição ela já está decidida, tá? Ela está praticamente decidida. Né? Por mais que a Flávio Lula não participem dos debates, de debate da Band, talvez ali da Rede TV, o que acontece? Não vai adiantar muita coisa, porque a eleição está decidida, né? Inclusive, a população já está ciente de quem são os candidatos. E propriamente, aqueles que votam no Lula não vão mudar, entendeu? Não vão mudar. E já está definido, tá polarizado. Se bem que a gente contesta muito o nosso processo eleitoral, né? Em 2022, falaram que o Lula tinha 60 milhões. Cara, não sei se vocês lembram, em 2022, eu tenho que fazer uma recordação aqui, em 2022, no qual o Bolsonaro está na frente do Lula. De repente, parou tudo. Parou a contabilização dos votos por um tempo. Não sei se vocês lembram disso. E nessa parada, quando voltou a contabilização, o Lula, de repente, virou sobre o Bolsonaro. Por que isso aconteceu, né, pessoal? Por que aquilo aconteceu? De repente parou a contabilização, o Bolsonaro estava na frente, e de repente, quando voltou a contabilização dos votos, o Lula passou do Bolsonaro. O que explica aquilo ali? Aquilo ali foi aquele momento que aconteceu a fraude, pessoal. Aquele momento. E, logicamente, hoje... Não fala de fraude, não. Só fala que aconteceu o inesperado. Aconteceu o inesperado. Então, o que aconteceu? Tem que evitar a fadiga, tem que evitar a fadiga, tá vendo? E quem estava no governo dos Estados Unidos naquela época? Era o Biden, né? Era de esquerda, que ajudou o Lula a se eleger, entendeu? Então já não bastava o presidente do TSE, que naquela época, era o Alexandre de Moraes, também tinha interferência dos Estados Unidos para beneficiar o Lula. Então estava tudo convergindo, né, para que o Lula viesse a ganhar no tapetão, né, na farsa daquela eleição. E foi o que aconteceu. Tá entendendo? Agora eu te pergunto rapidinho. Te pergunto o seguinte: por que a gente falando de eleição, por que é que o Lula, o Alexandre de Moraes e o pessoal do TSE têm tanto medo de vir representante do governo federal dos Estados Unidos acompanhar as eleições ou o embaixador vir para cá para o Brasil? Por que esse medo? Se um negócio é tão transparente, é tão bacana para você ver, por que eles têm tanto medo? Que o Lula agora só vai dar a credencial para o cara depois das eleições. Então, é porque há uma coisa muito errada por trás disso aí. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Se o sistema é tão transparente, mas é tão bacana, é tão legal, mostra para os americanos. Que eles já falaram que a eleição do Maduro lá foi roubada. Entendeu? Falou que a eleição do Maduro foi roubada. E tu vê que agora, depois que o Trump tirou os 6, uma coisa assim, e o que aconteceu? O pessoal na América Latina está varrendo a esquerda aqui. Colômbia, Chile, esperando que essa onda azul chegue aqui no Brasil também, e já tem até embaixada, sabe onde? Na Venezuela, embaixada dos Estados Unidos, vai vendo, Brasil. Ué. Ela termina o comentário, eu parei aqui para me falar sobre isso. Exatamente, eu estava falando sobre as eleições de 2022, né? No qual o Lula inventou também um monte de bobagem, um monte de mentira, certo? Dizem que Bolsonaro ganhou em 2018 por o atentado. O atentado ajudou ele a se eleger, mas tiveram outros fatores também. O fato do sistema, por exemplo, ter achado, né, que o Bolsonaro fosse de esquerda, mas na verdade o Bolsonaro é de direita, entendeu? Eles imaginavam o Bolsonaro de uma forma, acabou que o Bolsonaro foi outra, né? E acabou que naquela eleição de 2018, né, acabou estruturando a direita para que viesse cada vez mais
forte para essas eleições de 2026. Estou dizendo assim, no sentido assim, de engajamento, popularidade. Hoje em dia, assim, mais se debate sobre direita e esquerda. Tem gente que não sabe até hoje o que é isso, né? Mas tem alguns incautos que já estão entendendo mais o que está acontecendo. Não é possível, né? Mas tem gente que fala assim, porque independente de direita ou esquerda, os políticos estão se corrompendo, né? É um fato, né? Mas quando a pessoa se corrompe, ela já está saindo do norte dela, já está saindo da moralidade, do campo moral, que é o que a gente defende aqui, o campo da moralidade, honestidade, tá entendendo? E isso propriamente, o que acontece? Isso acaba fazendo com que esse político já deixe sua função, já seja chamado de corrupto, por isso que eu falo, tem que separar político de corrupto, e, logicamente, sendo que é um imoral, sendo que se corrompe, já não é mais de direita. Entendeu? Ponto final. Não tem o que debater, não. Mas, enfim, vamos comentar notícia por notícia aqui rapidamente. Então, o Flávio disse que o Centrão impediu, né? Aliás, o Judiciário impediu o apoio do Centrão. Cara, o Centrão, ele vai vamos dizer assim, Centrão não existe, pessoal. Todo enrolado, Centrão. Centrão tá todo exato. Não na verdade, não existe Centrão, eles vão para o melhor lado, geralmente eles pendem para a esquerda. Centrão, na verdade, é esquerda, pessoal. Eles sempre tendem a serem de esquerda, né? Então não existe Centrão no Brasil. Tá? Para vocês verem, isso aqui só indica mais o que eu venho falando há muito tempo para vocês. Não existe Centrão. O Centrão, esse dito Centrão, agora está apoiando o Lula. É um PSDB disfarçado de da tesoura. Então não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Entendeu? Agora, o Flávio não precisa também ficar se lamentando por conta disso. Entendeu? Não precisa ficar se lamentando. Né? Apoio de partido pode ser que faça diferença, mas também, assim, ele não pode ficar se lamentando. Tá? Não pode ficar, porque o judiciário e tal. O nosso judiciário, de fato, é corrompido, totalmente militante, tá vendo? Mas o Bolsonaro também ganhou aquela eleição de 2018 sem muito apoio. Né? Então, não tem por que o Flávio ficar se lamentando por isso, não, certo? Deixa eu verificar aqui deixa eu verificar aqui. Sobre Minas Gerais, né? Houve uma polêmica aqui sobre o nome oficial, né? Mas já tá tudo certo. Enfim. E relatou aqui, o Flávio relatou sobre o relatório do TSE e apontou escalada violenta. Ou seja, o Flávio corre risco de vida, fato, pessoal. Ele corre risco de vida nessa campanha, tanto quanto o Jair no passado, certo? Então, não se preocupe, porque mais notícias assim, por exemplo, mais imprevistos, podem vir a acontecer com o Flávio. É lógico, a gente não quer que isso aconteça, mas corre risco de vida, por isso que está andando com coletes à prova de bala, certo? Eu vou ficar aqui mais informações. E uma coisa boa que o Flávio fez foi prometer aumentar a punição para furto de celular. A gente sabe, né? A gente sabe que a criminalidade aumentou no desgoverno Lula. Inclusive, o Trump anunciou que o Comando Vermelho e o PCC agora são associados a organizações terroristas, e anunciou isso depois que o Flávio foi na Casa Branca. O que acontece? O Lula falou que, ele falou que não tem que ser assim. Não tem que agir contra o Comando Vermelho e o PCC dessa forma. Quer dizer, claramente está havendo uma influência do crime organizado nesse desgoverno atual. Né? E isso, quando o Flávio fala isso, promete aumentar a punição para furto de celular, quando ele chega e fala isso, cara, é um acerto, ele está indo certeiro no ponto, né? Até porque a insegurança aumentou pelo Brasil, certo? E, propriamente, esse governo atual não apresentou nenhum projeto para a segurança pública. Nada. Certo? Fechou? E é isso. Agora, sobre o debate, eu acredito que o Flávio está caminhando pelo lado
certo, de Foi não o erro do comparecer, Bolsonaro lá de 2018, tá, gente? de não se expor demais, 2018 não, tá? 2022. De não se expor demais, né? Então, assim, eu acredito que é uma estratégia muito boa, né? Afinal de contas, ele vai estar se expondo, sendo que o principal adversário dele no pleito eleitoral não vai participar do debate. É lógico que o Lula está regando, claro, sem dúvida nenhuma. Mas, propriamente, eu acredito que o Flávio acompanhando, né, o acompanhando nesse sentido de não ir, né, não ir para o debate, eu acredito que tá atirando corretamente. Eu acredito que está caminhando pelo caminho, pelo lado certo. E, resumidamente, é isso, pessoal. Eu vou assistir, de qualquer forma, o debate da Band, né, porque esses debates são muito divertidos, né, outro assisti-lo, mas, de qualquer forma, eu acredito que o Flávio também está certo em não comparecer, sendo que o principal adversário dele não vai estar presente. Certo, pessoal? Resumidamente, é isso. Ok, meus amigos, então inscreva-se, compartilhe, dê seu like, é muito importante, seu like e seu compartilhamento. Fazendo uma análise aqui, como é que diz? Enxuta, para que a live não fique muito longa. Porque quando a live fica muito longa, muita gente não vê. Aí entra aqui, daqui a pouco desanima, não assim. O negócio tem que ser bem animado para a pessoa sempre entender. Sempre usando a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos para o último tema, vamos falar do Trump agora? Exatamente. Vamos falar sobre Trump? Vamos. Estados Unidos, novo chefe das relações com o Brasil é crítico de Moraes. Tá vendo? Ó, informação aqui muito importante. Novo chefe das relações com o Brasil é crítico de Moraes, hein? Matéria que está no jornal Pleno News, uma informação muito importante. Apesar de ser início de dia, estamos aqui já na ponta da linha com informações exclusivas. A gente queria trazer essa informação de noite, mas essa informação aqui muito, muito boa, já para a gente falar nesse momento, né, nesse horário. Ó, Trump posta imagem de Hormuz como novo território dos Estados Unidos. Estados Unidos mudam o chefe de relações com o Brasil e América Latina. Deixa eu verificar aqui mais informações. Trump avalia atacar Orban se país intervir em diálogo sobre Hormuz. Né? Havia trazido essa matéria na outra live, mas vale a pena repeti-la. Estados Unidos sanciona presidente e advogado do Tribunal Penal Internacional. Trump chama Estreito de Hormuz de novo território dos Estados Unidos. E aqui já falei. Trump diz que não há negociações com o Irã para encerrar a guerra. Enviado de Trump vai a Israel para tratar de plano de paz em Gaza. E é isso, pessoal. Lembrando que a gente trouxe na live anterior, né, que os Estados Unidos estão ameaçando, né, provavelmente vão confirmar a volta da Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que prendeu o Bolsonaro. Certo, pessoal? Resumidamente é isso. Tem essa notícia aqui destacada aqui que é muito boa, né? Que a gente tem que comentar aqui: o novo chefe das relações com o Brasil é crítico de Moraes. O que tem a dizer sobre isso? Então, gente, vamos fazer um comentário rápido sobre essa informação agora na madrugada. E realmente o cara é muito crítico desse tipo do Lula, desse pessoal da esquerda, e ele agora é chefe do escritório para relações sobre a América Latina. Então, o que é que vai acontecer? Agora está com alguns minutos de liberdade, porque eu digo assim, liberdade é como é que o ministro do STF, que ganha 40 mil por mês, vamos embora, ganha 40 mil por mês, comprou uma casa de 12 milhões. Como é que um ministro do STF, que ganha 40 mil por mês, tem um contato com o Banco Master, já recebeu mais de 80 milhões do Banco Master sobre aqueles 140 milhões. Quer dizer, algo de errado tem no nosso país, o nosso país precisa ser passado a limpo. Senão nós vamos deixar um país totalmente náufrago para essa nova geração que estou vendo aí. Certo, gente? É muito importante estar sempre ligado aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos
É de lá que funciona tudo. Lá nós temos o dólar é uma moeda corrente. O inglês, tem dois tipos de inglês, tá? Tem o inglês americano e tem o inglês do Reino Unido, que é um inglês mais brasileirado, por exemplo, mais espanhol. Vamos lá. Mas o inglês americano é o mais correto, dizem que é, né? Então, nós esperamos que esse time com esse novo chefe do escritório para a América Latina venha dar muito resultado. Porque se o cara, é o que eu estou te falando, se as nossas eleições, nosso peito eleitoral ele é tão confiável, por que eu não vou trazer outras pessoas de fora para ver? Qual é o medo que eu tenho de mostrar? Não, tem que mostrar que meu preto é limpo, é tranquilo, que só voto, é muito rápido para contar. Está entendendo? Ele falou uma coisa agora aqui, que durante as eleições teve aquele apagão, né, que deu lá e ninguém via mais nada. Quando voltou a contagem novamente, foi isso mesmo, já voltou o Lula na frente. Tu está entendendo? Então, não se pode ter desconfiança. Sempre foi dito o seguinte, que o pleito seria muito mais legal se você tivesse um comprovante. E por que é que o TSE nunca quis implementar esses comprovantes? Alguma coisa tem que não é certo, gente. A gente fica falando assim, a gente não pode, às vezes, fica na dúvida. Então, muitos brasileiros, milhares de brasileiros que vão votar, têm muita dúvida. Não era para ter dúvida, não era para ter dúvida, entendeu? Com essas smartmatics aí, desse negócio. Então, gente, o que eu tenho para falar sobre isso? Parabéns ao Trump, que está fazendo certo, pelo lado certo. E outra coisa, pode ter certeza que o Moraes não ficará impune. Os Estados Unidos já deu cartão vermelho para ele, que ele não pode entrar no país, o país da maior democracia do mundo. Tá? Já tomou magnífica, não sei qual foi a negociação, que o Trump tirou aquela magnífica, eu acho que foi um erro dele. Então, tudo é uma possibilidade. Aliás, o cara falou lá que não era até contra essa magnífica do Moraes. Às vezes era sanções de outra coisa. Até hoje, os vistos dele não foram revogados. O nome dele? O Barroso, que era um dos cabeças ali, vencendo o bolsonarismo, a eleição não se ganha, se toma, todas essas coisas, ele pagou caro por isso. Por quê? O Trump tirou o visto dele, não pode estar no Estados Unidos, e os filhos dele foram expulsos dos Estados Unidos. Tá, entendeu? Por até a Polícia Federal Americana botou ele no avião e mandou ele de volta. Você entendeu como é que é? Não pode estar nos Estados Unidos. Entendeu? Não pode entrar. Os Estados Unidos é um país sério, um país onde as leis funcionam. Lei que aqui no Brasil não funciona. Temos uma Constituição que é justamente que é o nosso leque, para a gente estar ali dentro da Constituição, não funciona. O Alexandre de Moraes ele rasga a Constituição a cada momento que ele faz. Entendeu? O Lula, o Rupto Lula, ele deu entrevista, arranjou uma namorada dentro da cadeia, certo? E dava entrevista para por enquanto ele dava entrevista. Bolsonaro até hoje não deu entrevista para ninguém. Foi feito o negócio que ele poderia dar entrevista lá, mas o que eu poderia falar? Será que eu posso falar isso, posso falar aquilo? Então, o Moraes deu uma guarda em um sequestrador. Né? Vamos sequestrar o Bolsonaro, ele não ficar falando. Sabe o que aconteceu? O Bolsonaro cresceu nas redes sociais. O Bolsonaro é o cara mais influente no sistema digital. Então, a gente domina o sistema que nós dominamos o sistema digital. E ele não domina, porque o Lula nem os telefones ele sabe. O Lula não sabe nem falar português, faz um cálculo em inglês. O Lula não sabe nem falar português, sabe falar inglês. Eu não sei falar inglês. Mas o que me chamou a atenção, pessoal, o que me chamou a atenção foi o fato do novo chanceler ser contra o Moraes. Lembrando que a gente trouxe uma notícia na outra live que os Estados Unidos podem reativar a Magnitsky contra o Moraes. Ou seja, isso é muito relevante, muito relevante. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias quanto a isso. Isso aqui, gente, até sexta-feira ou sábado, a gente tem uma informação sobre isso. Quais foram as sanções contra o Brasil, contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que vender Magnitsky não só para o Moraes. Eu acho que tem 3 ali que são a bomba da vez. Davi Alcolumbre, estão de olho nele. Estão de olho também como é que não é? Como é o nome dele? Presidente da Câmara lá, como é o nome dele? O Hugo Mota. Estou de olho nesses 3, tá?
Aliás, nesses 4 aqui, Lula, Davi Alcolumbre, Moraes e Hugo Mota e Lula. São os 3 aí. Porque o Lula, assim que ele terminar o mandato dele, foi a última vez que esse comunista enganou o povo brasileiro, e o povo nordestino tem que abrir o olho para isso. Votar em massa no 22, que é para tirar esse comunista e ele ser preso e ser mandado de volta lá para o Maduro, junto com o Maduro. Se inscreva, compartilhe, vamos nessa. Certo, pessoal. Então, isso é de chamar muita atenção, né, de que o novo chanceler seja logo um cara que é muito veemente ali contra o Moraes, porque antes dessa notícia antes dessa repercussão, dessa notícia acontecer, os Estados Unidos havia ameaçado, já estava ameaçando já a voltar a qualquer momento com a Magnitsky contra o Moraes. Tá entendendo? Esse é o ponto, porque para mim foi um erro, né, assim que o Trump anunciou a retirada da Magnitsky, porque na verdade ele estava naquele momento ali próximo não, né, mas estava se reunindo com o Lula, diplomaticamente o Trump faz isso, mas agora o Trump mudou a sua postura, agora ele está tendo uma atitude de homem, e falando assim, ó, não, contigo eu não vou me reunir, porque agora eu já sei quem você é de verdade, você tem me difamado no Brasil, tem queimado com a minha imagem no Brasil, tem imaginado um cenário onde os Estados Unidos está ali atuando contra o Brasil, entendeu? A narrativa já está pronta, né, para dizer que os Estados Unidos estão contra o Brasil, vai ganhar voto, entendendo? A narrativa está pronta. Então, o Trump analisando isso, viu? Ó, pera um momento, o Lula está queimando com a minha imagem. Ele falou assim, pô, então não vou respondê-lo, tá? O que ele falou, ó? Qual a postura que ele teve? Ele falou, ó, não vou respondê-lo, não. Eu vou agir contra ele, certo? Eu vou agir contra ele. E foi anunciado recentemente, né, que os Estados Unidos elencou ali o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, anunciou mais um tarifaço, certo? E não para. Agora pode voltar com a Magnitsky contra o Moraes, que prendeu o Bolsonaro. Tá entendendo? Então, isso aqui é uma indireta direta. Ó. O Trump não se esqueceu do Bolsonaro. Isso aqui ó, é o X. Vamos dizer assim, é a ponta do iceberg. Né? É o ponto crucial. Por quê? Aqui demonstra para a gente, por inúmeras vezes, que o Trump não se esqueceu do Bolsonaro. Por quê? Quem prendeu o Bolsonaro foi o Moraes, certo? E o Moraes, agora, não só por conta dessa guerra comercial que começou justamente por ele, né, mas por conta de ter prendido o Bolsonaro, que ele pode passar por punições severas dos Estados Unidos. E não adianta o Moraes dizer assim para mim, ó, não adianta você, Moraes, dizer assim para mim, ó, que você não está incomodado com a situação, né? Porque o Trump, ele vai te pegar, hein? Vai te pegar e ele não tá para brincadeira, hein? Não tá para brincadeira, porque aqui no Brasil se leva muitas coisas na zoeira, brincadeira, e o Trump, com ele, a parada é pesada, hein? Acabou com a ditadura lá na Venezuela, tá acabando com a ditadura aqui, lá no Irã, certo? Está prometendo paz em Gaza, quer dizer, ele está fechando o tempo, no seguinte sentido, ó, de acabar com guerras pelo mundo, de acabar com ditaduras e, propriamente, de punir o Brasil por conta desse desgoverno atual, por conta desse judiciário atual, que são instituições, por assim dizer, vergonhosas, que estão transformando o Brasil cada vez mais numa ditadura. Eu falei recentemente, ó, pelo fato dos Estados Unidos ter prorrogado o estado de emergência nacional, e já estão considerando que o Brasil já é uma ditadura. Tá? Vocês não vão ouvir isso de praticamente nenhum youtuber, mas vocês vão ouvir isso aqui. Eles já estão considerando que o Brasil já é uma ditadura e porque se não tivesse, se fosse o governo Bolsonaro, uma situação dessa jamais iria acontecer. Certo? Sequer tarifaço existiria. Fechou? Certo, pessoal? Vamos lá. Resumidamente é isso. Então, parabéns ao Trump pela escolha aqui
do chanceler, não é isso? Isso. Novo chanceler. Novo chefe que é para a não América só Latina. contra o Moraes, hein, pessoal? É contra o Lula também, certo? E isso tem influência direta do Trump, né? Porque a gente está vendo que a eleição está chegando e convidou o Trump para a Casa Branca, enfim, ele tem cada vez mais feito uma oposição brusca contra o Lula e isso é muito importante. Tá ok, meus amigos? Inscreva, compartilha. Gente, vamos detalhar aqui para a gente finalizar a live. Vamos para o último. Vamos aqui para o bate-pronto para a gente finalizar a live rapidinho. Aqui, vamos lá para o bate-pronto, então? Tá? Bate-pronto. Jornalista diz que público em comício de Lula foi orquestrado, ó. Vai vendo, Brasil. Aqui, ó. Tá vendo aqui o teatro nesses eventos do Lula, tá? Tudo, ó, orquestrado. Tudo um teatro, tudo orquestrado, tudo ali milimetricamente já pré-estabelecido, né? Por eles fizeram todo o controle ali sobre o evento para que só houvessem gente que apoiasse o Lula, certo? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, Flávio Dino e Moraes e falam em reavaliar a dispensa de diploma de jornalista. Plan News são os sem vergonha, né? É porque esses caras são um mau caráter. Eles sabem que agora a imprensa ficou contra eles, até a Globo falou mal deles, aí ele tá... Ó, Tarcísio diz que Forças Armadas definham sobre o desgoverno Lula. É um fato. É um fato. Cara, se houvesse uma guerra aqui no Brasil, o que seria desse país aqui com essas Forças Armadas atuais? Entendendo? Verde por fora e melancia por dentro. Cara, Forças Armadas aqui no Brasil só serve para enfeite. Eu ainda bem que eu não servi, tá? Ainda bem que eu não... O serviço militar é obrigatório para homens aqui no Brasil, né? Ainda bem que eu não servi, tá entendendo? Eu fui dispensado. Enfim, não, para você ver que o quanto que não compensa você tá ali à frente das Forças Armadas, porque já não estão passando credibilidade nenhuma há muito tempo. Ó, isso dá vídeo, tá? Dá vídeo para o teu canal, tá? Certo, vamos lá. STF torna Gilvan da Federal réu por ter desejado a cal do Lula, certo? Como se isso fosse, enfim. Quer dizer, foi para ele, mas para o Flávio não, né? Flávio, ele falar negócio de enforcamento, tá tudo tranquilo, né? Ó, STF veda a contratação temporária de policiais penais sem concurso. Certo. Continua aí, na época Lula leva fotógrafo de campanha em jato oficial para ato no Amapá. Lendo isso. Jato oficial. O fotógrafo dele tem que pagar a passagem. Vamos lá, finalizou? Fechou? Aqui é Revista Oeste agora. Fechou? PF diz que lobista tinha autorização para agir em nome de qual o nome dele? O Lula Filho. Isso. Lulinha tem que explicar a situação do 300 reais dele. Zema vazou da Polícia Federal um monte de conversa desses caras. Romeu Zema quer acabar com as bets caso seja eleito, né? Mas, na verdade, o Flávio deveria prometer isso. Deveria prometer. Quer acabar aqui com é certo, aqui é o certo. Por que acabar com isso? Gente, isso está levando, essas bets estão levando o nosso país à falência. O ser humano, os caras estão embebedados com esse negócio de achar que vai ganhar dinheiro. Gente, se as bets fossem tão bom, não tinha. Por exemplo, Mega Sena, não tem a lotérica? Apenas uma. Por que tanta bet? Eu vejo até caras conhecidos, negócio de bet, gente, isso leva a louco. Tem gente que está tocando Bolsa Família, o negócio de bet, gasta o seu dinheiro. Você não ganha, você perde. Esse negócio, faça uma rodada de graça, isso é para te iludir. Aí você ganha. Aí você ganha 50, 100 reais. Beleza. Sabe o que vai acontecer? A próxima vez você tem que botar 10 centavos, 20 centavos, e com isso eles vão enriquecendo. É muita bet. Para que tudo isso? E o Lula é favorito. Falou, pessoal. Gente, voltamos na sexta-feira, às 19 horas. Às 19 horas, na sexta-feira. Tenha uma quarta-feira abençoada, se puder. Leia a Bíblia, gente. É muito importante. Hoje é uma quarta-feira da Sagrada Família. Ore e vigie, porque está muito difícil morar nesse país. Com esse tanto de corrupto que é governo corrupto.
é roubo para tudo enquanto é lado, é filho de governo, é tudo roubando o tempo todo, é os velhinhos sofrendo aí, é negócio de bet roubando a Alô? população. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, Gente, valeu. voltamos na sexta-feira, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um bom dia para todos. Fique na paz aí. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Muito obrigado a pessoas que nos acompanharam aí na nossa live.